eu sou o Paulo Holland, repórter de mercados da Safras News. Hoje estamos com o vice-presidente executivo do Travelex Bank, João Manuel Freitas. Oi, João, tudo bem? Oi, tudo bem, e você, Paulo? Como está? Tudo Prazer certo. estar aqui com vocês, poder trazer novidades do mercado e comentar um pouquinho do dia a dia. Obrigado. João, nos últimos dias, últimas semanas, a gente viu muita volatilidade no câmbio. Não dá para não falar da questão fiscal. Como que você vê esse cenário? Bom, o grande impasse que a gente vive desde quando teve a eleição do atual governo é que nós precisamos de uma definição sobre o que vai acontecer com a responsabilidade fiscal. Nós temos um problema de teto, nós temos um problema de distribuição do orçamento, uma série de coisas, e isso é uma coisa que tem sido postergada. E eu diria que nós chegamos a um ponto em que isso já passou do ponto de tolerância e tem que haver uma definição. Isso tem pressionado a taxa cambial, principalmente a taxa cambial, porque como o governo é um grande consumidor de recurso interno, você vai tendo cada dia mais uma série de necessidades. Esse também é um fator que acaba fazendo com que a taxa de juros fique elevada. Então a responsabilidade fiscal, enquanto ela não tiver um rumo, ou tiver uma direção, ela vai pressionar a economia como um todo e o lugar mais sensível é a taxa de câmbio. Houve uma piora na percepção fiscal e isso é um consenso no mercado. Ontem foram anunciadas medidas para um eventual corte de gastos, o que o mercado acho que viu positivamente. Qual a sua expectativa em relação a isso? A expectativa é que aquilo que foi anunciado seja cumprido. Porque se isso realmente acontecer, isso deve aliviar ainda mais a taxa de câmbio. Então eu diria que a queda de ontem para hoje foi uma trégua do mercado a essa quebra de braço de que se a responsabilidade fiscal vai acontecer ou não, ou a política fiscal vai sair do papel ou não. Ora, à medida que ela for acontecendo, a tendência natural é da taxa ir recuando e chegar aos patamares que a gente acha que é o ideal ou que deveriam estar hoje no dia a dia. Qual é esse valor que vocês acham um valor justo para o dólar? Olha, há várias contas para fazer isso. Se a gente for calcular um valor justo, ele deveria estar por volta de R$5 ou até um pouquinho menos. Isso levando em conta toda a estrutura política monetária e toda a estrutura nossa que nós temos de contas a pagar. E que faz sentido porque não é só mais o fator brasileiro, tem os fatores externos também. Tem juros americanos, a economia europeia, a economia asiática. Então são outros fatores que também fazem com que a taxa de câmbio fique nesse nível. Pegando esse gancho, a gente pode entender que o principal fator hoje para câmbio é interno, mas você falou de questões globais, externas, de Fed, de Europa. Como que você vê esse cenário global? Os Estados Unidos vão cortar juros agora em setembro, talvez não. Como que isso impacta no câmbio? Isso impacta muito forte porque a taxa de câmbio ela é feita por uma composição de fatores ou de linhas que existem em função não só da economia interna, mas também da economia externa. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma taxa de juros americana alta, a tendência é ter um fluxo menor de dólares dos Estados Unidos para o Brasil. Então isso faz com que eu tenha um fluxo de dólares menor entrante no país. Ao contrário, quando eu tenho uma taxa de juros baixa, e por sua vez, o que acontece? Eu tenho um fluxo de dólares entrando no país, então fatalmente eu tenho mais oferta do que procura. Então naturalmente a taxa de câmbio cede ou cai mais ainda. Então, enquanto eu tiver uma taxa de juros americana alta, eu tenho um fluxo menor de dólares entrando no país. E isso faz com que eu tenha uma necessidade de captar esses dólares no mercado. Isso eleva o custo do preço do dólar no Brasil. E você vê o Fed cortando uma, duas, nenhuma vez no segundo semestre? Como você vê isso? Eu espero que ele corte pelo menos 2 vezes no semestre. Nós devemos ter algo em torno de 3 reuniões do Fed nesse semestre, mas eu imagino que pelo menos em 2 ele tome uma ação de corte, porque a economia americana ela tem se mostrado vigorosa, forte, firme, embora a inflação continue resiliente. Mas a taxa de juros ela está com uma tendência de não faz sentido mais sustentar a taxa de juros nesse nível. Então, provavelmente, ele deve produzir cortes, é o que eu espero. Legal.
Vamos voltar para os juros brasileiros. Uhum. Selic. A Selic, aparentemente, ao menos nesse ano, acabou o ciclo de cortes. Sim. Você acha que deveria realmente ter esse tipo de política conservadora? Você vê esse ciclo de cortes voltando no ano que vem? Como você vê esse cenário de política monetária no Brasil? A política monetária brasileira sempre foi conservadora. Então, muitos inclusive gostam de dizer que nós somos radicais em extremo, né? Mas eu não vejo essa polarização na economia nossa. Eu vejo que a forma como o Banco Central tem lidado, o Copom tem lidado com a taxa de juros, ela tem sido bem parcimoniosa e bastante discutida em cima de critérios, em cima de uma série de coisas. Eu entendo que a taxa de juros estável, como eles declararam na última reunião do Copom, é uma decisão sábia em função de uma série de fatores que a gente tem. Como a gente começou a conversa, a questão fiscal é o grande ofensor hoje. O governo continua sendo o grande tomador de recursos da economia brasileira e há uma preocupação com isso. Então a posição do BC é correta, mas eu entendo que isso é uma coisa que pode ser revista, uma vez que o processo fiscal caminhe rapidamente, a tendência é que isso seja retomado rapidamente. A taxa de juros a 10,5% ao ano, ela tem embutido uma taxa real muito alta. E isso é prejudicial para o país, é prejudicial para a indústria, é prejudicial para o comércio, para uma série de coisas. Então, mas por outro lado, nós não temos outro remédio. É o único remédio que nós temos no país. E qual o impacto disso no câmbio? Existe o impacto dessa Selic a 10,5% no câmbio? Existe porque o custo financeiro é muito alto. Então imagina uma indústria que precisa cumprir com uma compra de dólares e uma série de coisas, ela muitas vezes na sua rotatividade financeira ela tem que tomar juros, dinheiro a juros no mercado para comprar o câmbio. Isso faz com que a taxa de câmbio, não só a operação cambial, mas a própria estruturação financeira da empresa, do fluxo de caixa dela, se torne muito caro. E aí isso vai impactando. E o preço também do dólar, ele acaba sendo impactado por aquilo que a gente falou agora há pouco. Por eu ter menos fluxo financeiro vindo, entrada de dólares no país menor, eu já tenho uma subida natural de taxa. E se eu tenho mais pessoas precisando comprar dólares no Brasil, eu tenho mais procura do que disponibilidade. A taxa tende a subir cada vez mais. Então, ele tem que financiar o fluxo de caixa para poder comprar o câmbio. E quando ele vem ao câmbio, o câmbio está pressionado também. Então, é uma soma de fatores que não faz bem para ninguém. Tá. Agora, João, a pergunta mais fácil. Qual o preço do dólar vai acabar esse ano? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui. Mas eu acho que o grande desafio que a gente tem eu acho que a taxa de câmbio ela deve ficar entre 5 e 5,50 nesse range. É um range talvez largo, um pouquinho, mas na atual circunstância é a coisa mais segura que a gente tem. Podemos ter algo que nos surpreenda? Eu espero que sim, mas nesse momento a gente não consegue enxergar nada diferente disso daí. Entre 5 e 5,50 é o range que deve ficar a taxa cambial daqui até o final do ano. Então você acredita que vai ficar mais ou menos no patamar atual? Sim, ela vai ficar estagnada. Porque quando a gente olha o calendário, Paulo, é muito interessante. Qualquer decisão fiscal, ela só vai repetir no ano que vem. Então, você não vai ter mudanças radicais. Você vai ter um conforto de que algo vai acontecer à medida que ela for sendo tirada do papel. Então, a prática disso nós só vamos ver o ano que vem. E aí, a hora que ela acontecer, aí você vai ver os efeitos na taxa cambial. Antes disso, eu não consigo enxergar uma mudança. Nós abrimos o ano a um nível de 5,23, 5,30 e rapidamente fomos para 5,50. Se você olhar as últimas semanas, ele tem ficado nesse range, com alguns sobressaltos, mas nesse range 5,50, 5,40, ele fica nesse range e é assim que eu acredito que deve continuar o ano. Bom, muito obrigado, João. De nada, obrigado você, um prazer estar aqui com vocês.